de poder compartilhar com os irmãos essa palavra. Porque é algo que Deus tem falado comigo, e tem falado de maneira tão profunda, que eu acredito que nós vamos ter que dividir essa mensagem em algumas outras ministrações. Mas hoje eu quero repartir com os irmãos algo profundo de Deus, e algo assim que a sua vida com Deus depende disso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Salmo número 29, e também em Marcos, no capítulo 7. Você que está nos acompanhando pela internet, que Deus te abençoe. Você que entrou aqui, talvez, com alguma enfermidade. Eu falei que meu pai recebeu uma cura, um milagre de Deus. Eu quero profetizar, você que entrou aqui com alguma enfermidade, receba sobre a sua vida o toque poderoso de Deus, cura sobre a sua vida. Você que está em casa, não pôde vir porque está passando por alguma situação ruim, receba o toque do Senhor aí e cura sobre a sua vida. Deus nos cura por processos ou Ele cura por um ato. Então você pode ser curado agora ou você pode ser curado por um processo. A verdade é que nós que temos Jesus seremos curados em nome de Jesus. Amém? Receba então sobre a sua vida em nome de Jesus. Salmo número 29. Um salmo tão lindo. E ele diz assim, verso 3. Vou começar no verso 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e a Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e ela despe as florestas. No seu templo todos clamam glória. Todos estão dizendo glória porque eles ouviram a voz do Senhor. Repita comigo, a voz do Senhor. Ela é poderosa. Agora, Marcos capítulo 7. Marcos no capítulo 7 tem uma passagem aqui interessante. No verso 31, levaram para Jesus um homem que não podia falar. E eles levaram esse homem que não podia falar para Jesus orar com ele. É interessante, verso 31 diz assim: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que Jesus colocasse as mãos sobre ele. Depois de levá-lo à parte, Jesus toma ele à parte, longe da multidão. Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Então em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então ele olhou para os céus e com um profundo suspiro, ele disse, Efatá, que significa abra-se. E com isso, os ouvidos do homem, eles se abriram, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Amém? Ele toca nos ouvidos. E porque os ouvidos estão bons, agora a boca fica boa também. O Senhor diz, Efatá, que se abram. Repete assim comigo, Efatá. Olhe para quem está do seu lado e diga, Efatá. Hoje seus ouvidos serão abertos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, toca-nos pela sua palavra. A sua palavra, ela é o que ela mesma diz sobre ela. Nós cremos. Uma espada poderosa. A voz do Senhor faz o deserto tremer. Por isso, essa voz hoje pode fazer toda essa igreja tremer com facilidade. Toda a nossa estrutura, toda a nossa casa, em nome de Jesus, leva-nos ao lugar que o Senhor tem para nós, pela sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. Paulo diz assim, no mundo há muitas vozes. Você vai encontrar uma outra tradução dizendo, no mundo existem muitos sons. E o interessante é que a Bíblia diz que todos esses sons, eles têm algum significado.
Então o que Paulo está nos dizendo, é uma verdade que você pode comprovar, é que nós estamos rodeados de muito barulho, o tempo todo. Muitos sons, o tempo todo. Eu acho engraçado, às vezes as pessoas vão dormir na nossa casa, e a gente mora assim mais retirado, e aí a pessoa fala, meu Deus, perdi a hora, meu Deus, dormi até um pouquinho mais, porque é tão quietinho lá, fica tão silencioso que a pessoa não está acostumada com aquele silêncio, então ela dorme um pouquinho a mais. Nós estamos rodeados de muitos barulhos, muitos sons, e todos eles têm um significado. Outro dia a Suelen me mandou um direct. Quem é casado aqui recebe direct da esposa e do marido aqui? Deixa eu ver, você recebe? Normalmente é indireta, né? Que a gente dá um para o outro pelo direct do Instagram. Suelen me mandou um muito interessante, que era a sala mais silenciosa do mundo. Vocês já viram isso? Essa sala foi criada, é um laboratório na verdade, é a sala mais silenciosa do mundo, está lá nos Estados Unidos, é um laboratório para fazer testes de alguns equipamentos. E essa sala, ela consegue absorver 99,99% dos sons. Então, aquele é considerado o lugar mais silencioso do mundo. Diz que, nessa reportagem está dizendo que quando você entra nesse lugar, é tão silencioso que você consegue ouvir o som do seu sangue fluindo nas suas veias. E você consegue ouvir o som dos ossos do seu corpo se movimentando. E diz que a pessoa que está lá dentro, fica lá dentro, ela fica tão desesperada, porque é tão silencioso que é ensurdecedor, mas é tão silencioso que a pessoa começa a perder o sentido, ela começa a ficar com tontura. E até agora, o máximo que alguém conseguiu permanecer nesse ambiente silencioso foi 55 minutos. É o máximo, é o recorde. Que a pessoa começa a perder os sentidos. A gente não está acostumado com o silêncio, essa é a verdade. Quem tem criança em casa sabe o que eu estou falando. A Suelen, às vezes eu saio e falo, quer que eu ligue o louvor? Eu falo, eu quero silêncio. Leve esses meninos. Nós não estamos acostumados com o silêncio. Eu estava lendo também uma outra reportagem falando que um homem, em média, fala... Sabe quantas palavras um homem fala por dia? Sabe, pastor Geraldo? Um homem fala, em média, 7.000 palavras por dia. 7.000. É muito? Quantos acham que é muito? Sabe quantas as mulheres falam? Sabe, pastor Geraldo? Quantas a nega fala? A média é que um homem vai falar 7.000 palavras por dia. Então você, mulher, se você não tem silêncio em casa, imagine nós. Porque uma mulher fala, em média, 20.000 palavras por dia. Ai, ai. Eu estou imaginando, Nani, que ontem aqui foi maravilhoso. Mas silêncio é uma coisa que não teve aqui nenhum segundo. 550 mulheres soltando 20.000 palavras. Isso aqui virou uma baderna. É a média. É um só, a gente está falando o tempo todo. 7.000 os homens, 20.000 palavras as mulheres. Essa pesquisa, ela trouxe os piores sons do mundo. Você quer saber quais são? Eles entrevistaram algumas pessoas. Quais são os piores sons do mundo? Uma faca arranhando uma garrafa. Um garfo arranhando um copo. Um giz em atrito com uma lousa. Esse é terrível mesmo. Mas sabe qual foi considerado o pior som do mundo? É de unha raspando na lousa de um quadro negro. Assim. Diz que esse é o pior som do mundo. Mas também nessa pesquisa tem os melhores sons do mundo. Os melhores sons do mundo são chuva no telhado. Não é maravilhoso? Chuva no telhado. Outro dia eu ouvi dizer que os gordinhos gostam desse som porque parece que está fritando pastel. O som de ondas no mar. O som da lenha queimando no fogo. É som bom, não é verdade? Você sabe que vai vir carne talvez. O som de um riacho. O som do sorriso de uma criança. O som do sopro de um vento no verão. O som de um gato ronronando. Ou o som de um gato, do canto de um passarinho. São os melhores sons do mundo. Essa pesquisa conclui que o som é capaz de modificar a forma das nossas células. Então, se você tem
uma exposição maior a uma frequência harmoniosa, a chance de você se conectar com os seus sentimentos, com os seus desejos, com os seus sonhos, com as suas alegrias, com os seus planos, aumentam muito mais, dependendo do som que você está ouvindo. Ou seja, o som que nós ouvimos muda a nossa vida. Quem está entendendo onde nós queremos chegar? Então o ponto é, há um som no céu. Existe um som no céu. Quando a Bíblia fala sobre o céu, fala que lá existe um som. Existem pessoas fazendo declarações sem parar. Existem ali anjos que estão cantando sem parar. O céu tem um som. E nós precisamos entender que som é esse. Precisamos entender o som do céu. Nós estávamos voltando do Alagado. Essa semana ainda, nós fomos fazer um piquenique ali. E no meio do caminho, na volta, o Lucas falou assim para mim. Do nada, né, Sueli? Ele entrou nesse assunto e falou: papai, você vive dizendo que Deus fala com você. Como é que Deus fala com você? Eu pensei, que pergunta boa. E que pergunta tão coerente com aquilo que nós estamos para ministrar na igreja. Contei para ele que nós falaríamos sobre isso. Eu falei, filho, Deus fala aqui dentro. Às vezes Ele fala fora. Às vezes Ele usa pessoas. Às vezes é a palavra. O importante é você saber que é impossível ter uma vida abençoada sem aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe que eu contei isso já para o Lucas e eu disse, você está vivo porque um dia Deus falou comigo e com sua mãe. Um dia, irmão, Sueli entrou em trabalho de parto, começou a ter um sangramento terrível lá em casa. E eu cheguei em casa, era perto do Natal, tentando organizar as coisas para receber a família. E eu cheguei em casa, ela falou, eu estou perdendo o Lucas. Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos direto para o hospital. Eu falei, Sueli, eu preciso de 5 minutos. 5 minutos, não foi isso? Eu falei, eu vou tomar um banho, porque Deus sempre fala comigo quando eu estou tomando banho. E eu fui tomar um banho. E eu tomei um banho de 5 minutos. Quando eu estou tomando banho, eu ouço a voz de Deus aqui dentro me dizer, pegue Sueli e corra agora para um hospital tal. E ele disse para nós qual era o hospital. E eu peguei o carro e saí, irmãos, igual um Velozes e Furiosos, e saí disparado. Quando nós chegamos nesse lugar, o médico pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, o que você fez? Você é maluco. Você viajou de lá até aqui, com a sua mulher nesse estado. E eu falei, doutor, eu ouvi uma voz. Ele falou, e você fez bem. Você salvou a vida do Lucas por ter feito isso. Ouvir a voz de Deus vai salvar a sua vida. Vai salvar a vida da sua família. Vai salvar a nossa geração. Ouvir a voz de Deus é a coisa mais maravilhosa que alguém pode decidir fazer. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Diga comigo, sem forma e vazia. A expressão hebraica para esse lugar é caos. Quando a Bíblia diz a terra não tinha forma e a terra estava vazia, ela está dizendo havia caos no cosmos. É mais ou menos essa a tradução desse versículo. Havia caos no cosmos, ou seja, não há ordem, não há organização alguma. E a Bíblia diz que então a voz de Deus em meio ao caos, a voz de Deus no meio daquela bagunça, da desordem, a voz de Deus cria o universo. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando é que a única coisa capaz de colocar ordem nesse caos que estão os seus sentimentos, nesse caos que está a sua família agora, nesse caos que está a sua saúde, nesse caos que está agora as suas finanças, a única coisa que pode colocar ordem nisso é a voz de Deus. É a voz de Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Nós vivemos numa sociedade que não quer ouvir a voz de Deus. E é interessante que essa mesma sociedade que está tentando a todo custo calar a voz de Deus é a mesma sociedade brasileira, recordista em índice de ansiedade. Nós somos a nação mais ansiosa do mundo. E somos também um dos lugares onde mais tem se tentado calar a voz de Deus. De muitas formas. Mas sabe o que tem acontecido? Essa geração que não tem ouvido a voz de Deus também se torna a geração mais perdida, a geração mais ansiosa, porque é a voz de Deus e só ela que vai colocar ordem no caos. Quem está entendendo isso aqui, diga amém.
Eu creio nisso, irmãos. Eu estive em contato com foi um testemunho de 2 pastores. Mas eles estavam falando sobre um artigo e isso me chamou muita atenção. E esse pastor, um deles, disse que foi feita uma pesquisa em algumas escolas. Não me lembro exatamente com quantas pessoas essa pesquisa foi feita, mas eram adolescentes. E a pergunta que foi feita para esses pré-adolescentes e adolescentes foi assim: se você estivesse passando numa estrada deserta, e nessa estrada tivesse um bebezinho recém-nascido, e um cachorrinho filhotinho do outro lado, e você pudesse salvar só um dos dois, qual você salvaria? Não é uma pergunta óbvia para nós? Você só pode escolher um. Quem que você salvaria? Mas interessante é que a resposta de mais de 55% daqueles adolescentes e pré-adolescentes foi: eu salvaria o cachorrinho filhotinho. Eles deixariam o bebê lá. E quando eles são pressionados a responder por quê? Porque a resposta é: porque eu tenho certeza que o cachorrinho sempre seria bom para mim. E o ser humano eu já não sei. Mas aí os psicólogos foram um pouquinho mais fundo nisso, para tentar entender por que essa geração, e nós estamos falando especialmente da geração milênio, que é a geração de 1981, nascido de 81, até os nascidos em 96. E eles encontraram um dado interessante: 63% quem é que está na geração milênio aqui? Nascidos entre 1981 e 1996, tá bom? É uma pesquisa, eu não estou generalizando, mas são dados. E aí, alguns levantaram a mão sem saber, que eu vi que não nasceu não. Nasceu lá em 60, levantou a mão ali. Mas 63%, olha só, pastor, que interessante, dessa geração prefere um pet do que ter filhos. Não vão ter filhos e vão ter pet. Nada contra os pets, ok? Eu tenho um lá em casa, se chama Zaqueu, e aquele bicho é terrível. Ele é hiperativo. Estamos doando, se alguém quiser, inclusive. Nós colocamos o nome de Zaqueu, porque esperávamos que ele ia ficar pequenininho, aí cresceu, tá terrível. Nada contra os pets, ok, gente? Nós amamos os pets, tá tudo bem, a Bíblia fala sobre tratar bem os animais, tá tudo bem, nada contra. Mas o ponto é, 63% decidiu: nós não queremos ter filho, nós preferimos ter cachorro, preferimos ter gato. Mas por quê? Essa pergunta vai nos ajudar a entender essa mensagem aqui hoje. Sabe por quê eles não querem uma criança? Prefere o pet? Porque pet não fala. Sim, é muito melhor, hein, Luan? É muito melhor eu me relacionar. Você sabia que pet não fala? Ou tem gente que não sabe. Você já viu a pessoa? Eu falo, não fala assim não. Ai meu Deus, e conversa. Você já viu quem tem pet aqui? Gosta muito de pet? De vez em quando você encontra com a pessoa, ela fala assim: ah lá, ó, tá falando isso. Fala, não tá falando não, irmão. Mas a pessoa traduz o que ele está falando, não é assim? E a decisão, escute isso, a decisão dessa geração de não ter um filho se dá porque o pet não fala. Ele não fala. Então, porque ele não fala, eu decido o que ele fala. Já percebeu? Então, outro dia a Suelen estava conversando com a mãe dela, e ela falou assim para a mãe dela: eu estou lá, ouvindo de longe. Ela falou assim: ah, mãe, o Zaqueu, ele aqui em casa, ele prefere a mim. E eu vim de longe e falei: como assim? Ele prefere a mim. Só que o Zaqueu está ali pensando assim: eu prefiro um osso, sei lá. Eu não sei o que ele está pensando. Que ele não falou? Então é muito mais fácil eu dizer: olha lá, ó como ele me ama. Ó, o cachorro é o melhor amigo do homem. Quem falou? Você que falou. Ele nunca disse isso. Ele não falou isso. Mas aí é mais fácil, porque daí eu coloco palavras na boca dele. Olha como ele me ama. Ele nunca disse. Ah, ele prefere a mim do que a Suelen. Ele nunca disse. Então é fácil porque eu decido as coisas que ele fala. E onde eu quero chegar com isso? O meu medo, irmãos, é que a gente
Comece a ter um Deus pet, que fala as coisas que eu quero ouvir, que fala aquilo que eu coloco na boca dele. E Deus não é pet. A voz do Senhor contorce os carvalhos. Deus não é pet. Aí você encontra uma pessoa que diz assim: não, pastor, veja bem, Deus não é tão radical quanto você. Ele me ama, Ele me aceita assim como eu estou. E eu estou olhando para aquela pessoa e estou imaginando ela passando a mão num poodle e dizendo: esse é o meu Deus. Não, Deus não é pet. Então o que tem acontecido, irmãos, é que nós corremos o risco de estarmos adorando, idolatrando um Deus que não fala. A Bíblia diz: quando vocês eram gentis, olha esse texto que interessante, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: quando vocês eram gentis, vocês eram levados a ídolos mudos. O que ele está dizendo? Quando você não conhecia Deus, então você tinha um ídolo que era mudo. E porque ele era mudo, você decidiu o que ele falava. Então você vai ver na boca dessas pessoas que não ouvem a Deus, na boca dela sempre tem um Deus dizendo assim: ah, tá tudo bem. Ah, não dá nada não. Essas coisas não tem problema. Se você não gostou do irmão, evita ele, fica no seu canto. Você não precisa de uma igreja. Eu e você, nós somos uma igreja. E o Deus pet está ali no colo daquele irmão. Deus não é dessa forma. O nosso Deus fala. E sabe qual é o problema? O nosso Deus fala coisas que nós não queremos ouvir. Esse é o problema. Irmãos, eu estava há alguns anos no auge da minha justiça própria. Sabe quando você está morrendo de dó de você? Você já ficou assim? Ah, eu estava no meu auge. Você sabe que a justiça própria nada mais é do que uma manifestação enorme de orgulho e de soberba. Eu estava no auge, me sentindo injustiçado. Estão falando de mim, porque disseram isso. E aí, é interessante como a gente consegue tornar isso gospel. Deus, o Senhor está vendo que estão fazendo mal para mim. Eu estou te servindo. Ah, eu sou teu servo. Estão fazendo mal para mim. Pesa a mão, destrói o irmão. Um Deus pet ia dizer: sim, eu estou com você. Eu entendo as suas dores. Ah, Cezinha, como você é maravilhoso. Não é assim o petzinho? Mas o Deus verdadeiro, olha o que ele fez comigo. Aí eu estou numa reunião e estou me sentindo muito injustiçado e pensando: tomara que Deus dê uma coça naquele povo. E aí nessa reunião, eu fui orar. E aí, irmãos, a pior coisa que você faz é orar, quando você não quer ouvir a voz de Deus. Tem gente que está ouvindo a voz de uma alma doente. É verdade, irmão. E está dizendo: Deus falou. Eu quero te dizer hoje: Deus não falou. Foi sua alma. E eu estava ali dizendo: tomara. E eles precisam vir me pedir perdão. E eu quero que eles venham me pedir perdão rastejando. É quebrado, é arrebentado. É assim que estava. E no meu coração Deus dizia: será assim. Será conforme a sua vontade. Ai, olha, irmão, que desperdício de tempo. Na reunião, fui orar. Tinha lá uma pessoa nessa reunião que representava muito do que eu estava sentindo. E aí o pastor Luiz e a pastora Eliane, lá da CCC, sabe quem são? De Curitiba. Não fique perto de profetas se você não quer ouvir a voz de Deus. E eles chegaram para nós e disseram: Cezinha, fizeram isso com você? Fizeram. Ainda bem que você está sabendo. Eles fizeram mal para você? Fizeram. Falaram mentiras? Falaram. Então hoje Deus vai resolver essa situação. Falei: aleluia. Como é que nós vamos fazer? Ele falou: está aqui uma toalha, está aqui uma bacia, nós vamos chamar ele aqui e você vai lavar o pé dele. Eu falei: mas o meu pet? Ele falou outra coisa. Ele disse que eles iam vir rastejando, eles iam me pedir perdão. Será que não era para eles lavarem os meus pés? Irmãos, que cena terrível. Eu fui lá, pedi perdão para a pessoa, me ajoelhei. Era uma reunião com muitos pastores importantes do Brasil, uma vergonha. E aí, irmão, tinha tanta gente lá, e daí cheio de câmera, porque hoje tem câmera por todo lado. Eu agachado, lavando o pé ali, chorando, envergonhado. E uma câmera aqui, outra pegando o cofre da gente atrás. É aquela coisa terrível. E eu assim, morrendo de vergonha. Sabe, irmãos, aquilo não era o que eu queria ouvir, mas aquela foi a voz de Deus para mim. Deus fala e nem sempre Ele fala o que a gente quer ouvir. Sexta-feira em Guarapuava, os meninos estavam comigo lá.
Quando eu recebi a notícia, meu irmão me ligou, o pai infartou. Onde você está? Eu falei, eu vou pregar agora. Meu irmão falou, perdão, eu não sabia, senão eu não tinha te falado. Minutos depois, eu recebo a mensagem, ele está na mesa de cirurgia. E é claro que eu quero pegar o carro e ir correndo para lá. Em 2 minutos, que lá fora, eu respirei fundo, eu estava fora ainda do lugar do culto, eu respirei fundo, Deus falou comigo, eu estou cuidando dele, continua fazendo o que eu te mandei fazer. É claro que eu queria ir embora daquele lugar. Ouvir a voz de Deus é a coisa mais poderosa que alguém pode fazer. Amém? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Disso depende a nossa vida. Jesus cura um homem surdo. E porque ele curou a sua surdez, a sua fala foi curada também. Há coisas nas nossas vidas que serão curadas no momento em que os nossos ouvidos forem. Quando os seus ouvidos forem curados, outras coisas na sua vida serão curadas automaticamente. Há coisas que estão travadas, você está falando, por que isso está assim? E a gente vem orar a Deus pedindo para curar isso, curar aquilo, me ajuda com isso, e Deus está dizendo, hoje, eu quero dizer, Efatá, eu vou tocar nos seus ouvidos, você vai passar a ouvir a minha voz, e nessa hora, as outras coisas serão curadas na sua vida. Primeiro ele toca no ouvido, e as demais coisas são curadas automaticamente. Então, nós temos um Deus que fala. Tem esse slide aí? Nós temos um Deus que fala. Mas a pergunta é, sobre o que Ele está falando? O nosso Deus fala, esse é o tema da nossa mensagem. O Deus que fala. Agora, anote isso aí, se você está anotando. O nosso Deus fala, mas a pergunta é, sobre o que Ele está falando? E eu, assim, quero te ajudar aqui, irmãos, eu sei. Eu vou falar o óbvio aqui agora, mas de maneira pedagógica e também eu quero ser intencional aqui hoje. Que talvez você não está conseguindo discernir a voz de Deus nesse tempo de tantos sons. Hoje eu quero te dizer sobre quais assuntos Deus está falando comigo e com você agora. Em primeiro lugar, Deus está falando sobre nossa identidade. Anote isso aqui. Em primeiro lugar, você pode pôr para nós? Deus está falando sobre nossa identidade. Sabe, irmãos, de vez em quando eu encontro pessoas que elas dizem estar ouvindo de Deus só sobre o trabalho, só sobre o serviço, só sobre o ministério, só sobre cobranças e regras. Então tem alguma coisa errada. Porque Deus não está falando só sobre isso. Deus está falando sobre nossa identidade. Uma das coisas mais poderosas que você pode ouvir da boca de Deus é sobre quem você é nele. E Ele está falando isso nessa estação. Em um ambiente onde as pessoas não sabem quem são, perdidas, tentando se encontrar, o Senhor continua falando sobre quem Ele é para nós, sobre quem nós somos nele. Deus está falando e está falando sobre quem nós somos nele. E interessante isso, irmãos, porque Deus não está te chamando de vítima, Deus não está te chamando de refém. Deus não está dizendo, que coitadinho você é, que coitadinha você é, pelo que você passou na sua história. Não, Ele está te dando uma identidade de filho amado, de herdeiro. Escute isso aqui hoje. Quando a voz de Deus é liberada sobre nós, nós ouvimos a voz de Deus, você vai ouvir Ele te dizendo, você tem um pai, você tem uma família, você tem um destino, você tem uma casa, você tem uma herança, é sobre sua identidade. Irmãos, o maior problema na nossa geração é que nós estamos tentando criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Eu quero que Deus se pareça comigo e com os meus desejos. Ele está dizendo, não, você é que foi chamado para ser a minha imagem e semelhança. Nós é que temos a identidade dele. Nós é que nos parecemos com ele de dia em dia. Deus está, em primeiro lugar, falando sobre a nossa identidade. Sabe, irmãos, tantas vezes eu já me vi assim, perdido, triste, frustrado com algumas situações. Eu me lembro de algumas, eu poderia contar tantas aqui para você. Eu me lembro de um dia, eu ainda era muito novo, era solteiro. Eu estava muito frustrado com o que estava acontecendo. E eu me lembro de ter dobrado meu joelho, eu dormia num colchão assim no chão. Eu dobrei meu joelho em cima daquele
colchão, irmãos, e eu me lembro da presença de Deus invadindo aquele lugar. E Deus me chamando de Cezinha. Sabe que eu nunca tinha ouvido Ele me chamar de Cezinha. Até hoje, algumas pessoas me chamam de Cezinha aqui na igreja, outros me chamam de pastor. Mas já teve uma vez que uma pessoa falou assim: se eu fosse você, eu não deixaria as pessoas te chamar de Cezinha. Elas têm que te chamar de pastor. E eu falei: irmão, eu não ligo. De verdade, eu não ligo. Porque eu já ouvi Deus me chamando de Cezinha. Eu amo ouvir essa voz. Me chamando de Cezinha, me chamando de filho. Eu me lembro, irmãos, que naquele dia, ajoelhado naquele colchão, eu tinha tantas dúvidas. Eu estava disposto a mudar algumas coisas na minha vida que hoje, de ser pastor, por exemplo, mas naquele dia eu ouvi a voz dele me chamando de Cezinha, dizendo: eu te chamei para esse lugar, eu te chamei para esse propósito, eu te coloquei aqui, continua. Mudou a minha vida, me fez continuar. Ouça hoje a voz de Deus te chamando pelo seu nome, te chamando de filho e de filha amada, dizendo que você está no lugar certo. Ele te colocou na família certa, Ele te colocou na igreja certa, no ministério certo. Está tudo bem. Está na hora de você entender a sua identidade, parar de ficar dando atenção para os sofismas diabólicos por aí, dizendo que você não é. Não, você é um filho amado e ponto final. O amor de Deus não muda sobre nós. Em nome de Jesus, em primeiro lugar, ouça o som de Deus te chamando de filho, falando sobre a sua identidade. Se você puder ouvir o som do céu, você vai ouvir Ele falando sobre quem nós somos, sobre quem Ele é. Mas em segundo lugar, se você puder ouvir o som do céu, você vai ouvir Ele falando sobre santidade. Diga comigo, santidade. Eu acho interessante como a Bíblia nos mostra o tanto que Deus falou sobre ser santo. O tanto que Deus falou sobre largar o pecado, abandonar o pecado, fugir disso, deixar inclusive embaraços. A primeira mensagem de João Batista é sobre arrependimento. A primeira mensagem de Jesus é também: arrependei-vos. A primeira mensagem depois do Pentecostes é: arrependei-vos. E é tão interessante como quando a gente encontra pessoas que dizem ouvir a voz de Deus, mas estão ouvindo aquilo que eu disse que é um Deus pet, você vai perceber que Ele nunca fala sobre pecado, nunca fala sobre santidade. Está tudo bem como está. Fique assim como você está. Não, Deus não está falando. Ele está dizendo: eu te amo, você é meu filho, você é minha filha, e por isso, porque você é meu filho e minha filha, você tem que se parecer comigo, então seja santo como eu sou santo. Mas não há um caminho, irmãos, alternativo, em que eu me relacione com Deus, sem ouvir do céu o som santo, 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 e é isso que é dito no céu o tempo inteiro. Sabe que eu tenho percebido que algumas vezes a gente tem negociado. E essa palavra não é para você que está aqui pela primeira vez, não é para você que está vindo nos visitar, essa palavra é para você que está caminhando já há muito tempo. Nós que estamos andando há muito tempo com Jesus, nós temos a tendência de começar a abrir concessões pequenas. E o que no início para nós era algo inegociável, depois de algum tempo a gente começa a acreditar que estamos fortes o suficiente para nos relacionarmos com aquilo. São perigos. Então a gente encontra pastores que por 30 anos foram radicais, sem abrir nenhuma concessão, mas depois de 30, 40 anos de ministério, o que custa? Tem problema nenhum eu me relacionar assim, eu tratar as coisas assim? E o que nós temos visto são escândalos horrorosos, porque as pessoas estão abrindo pequenas concessões. Você quer saber de uma coisa? Judas não vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não vendeu. Não. A verdade é que, se você olhar bem na Bíblia, você vai perceber uma palavra no gerúndio, dizendo que Judas, roubando da bolsa, seguia Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que Judas roubava constantemente da bolsa. Mas sabe o que Judas fazia? Para ninguém perceber, ele pegava uma moedinha pequena, eu imagino. Então ele pegava a moedinha pequena da bolsa, porque ele era o tesoureiro. O Lauri está ali atrás. Negócio de tesoureiro é perigoso, Lauri. Brincadeira. Mas estava lá ele. Ele estava cuidando da bolsa, então ele ia e pegava uma moedinha. Poxa, ninguém percebeu.
O rapaz anda com Jesus, está todo dia com ele, está nos cultos, está nas reuniões, está nos milagres, está nas células. Mas sabe o que ele achou? Ele acreditou que agora, como ele já é um discípulo, então agora uma pequena concessão não tem problema nenhum. Ele tapou o ouvido para uma parte da mensagem que Jesus pregava. A parte da mensagem que Jesus fala sobre milagre, ninguém tapa o ouvido. A parte da mensagem que Jesus fala de amor, ninguém tapa o ouvido. Mas às vezes a parte que ele fala sobre pecados que eu tenho carregado, a gente diz, essa parte eu vou ouvir o meu cachorrinho, é melhor. Eu vou ouvir o rapaz da internet, é melhor. Eu vou ouvir o coach, é melhor. Então escute, ele vem pegando da bolsa, parece que Jesus não está percebendo. Quando Judas vai então aceitar a proposta de 30 moedas, irmãos, é só uma sequência daquilo que ele já vinha fazendo a vida toda, o tempo todo. Ninguém cai de uma hora para outra, nós vamos caindo e não percebemos. Então a pessoa, poxa, eu vou ser grosseiro com a pessoa aqui, eu pego essa moedinha, ninguém viu, ninguém percebeu, eu estou no trânsito, eu sou agressivo, mas ninguém viu, estou numa outra cidade, ninguém é da minha igreja aqui, eu mexo com um recurso que não é meu, eu só nego aqui, eu engano alguém ali, eu entro num site que não é um site legal aqui, mas ninguém percebeu, está tudo bem. Eu vou pegando moedinhas. Quando a gente percebe, Satanás oferece para nós as 30. Ele não oferece as 30 para Judas, imaginando que ele poderia dizer não. Ele oferece dizendo, eu já sei do que você gosta. Eu já sei onde te pegar. Eu já te pego assim durante o dia. Já tem acontecido. Cuidado, porque há um som do céu dizendo, santo, seja santo. Corrija isso na sua vida. Irmãos, você que está nos visitando, você que está vindo aqui conhecer a igreja, eu quero te dizer, é uma honra te receber aqui. É um presente para nós te receber aqui. Mas guarde isso no seu coração. Você não vai ficar aqui em paz, sem ouvir a gente dizer, é necessário abandonar o pecado. É necessário deixar, porque isso faz separação entre nós e o nosso Deus. Você vive ajuntado, você tem que resolver sua vida. Você tem algum tipo de vício, você tem que resolver sua vida. Você está jogando no tigrinho, você tem que resolver sua vida. É verdade, irmão. Você está sem falar com alguém, você tem que resolver sua vida. Você não liberou perdão para aquela pessoa, você tem que resolver sua vida. Esse é o som do céu falando com você. Você tem um outro som dizendo, não dá nada, Deus me ama, eu vou na igreja, recebo uma benzida para seguir a vida. É um som errado, não é o som dele. Em terceiro lugar, você vai ouvir um som do céu falando sobre profundidade. Diga comigo, profundidade. Se você está ouvindo a voz de Deus, de verdade, você vai ouvir Ele te dizendo, eu tenho mais para você. Se você está ouvindo a voz de Deus de verdade, você nunca, escute isso, você nunca vai ouvir Deus dizendo, tá bom aí, uau, que bênção, você já anda comigo há 20 anos. Louvado seja Deus pela sua vida. Você nunca vai ouvir Deus falar isso com você. Você nunca vai ver Deus te aplaudindo, dizendo, maravilhoso, agora você já leu a Bíblia inteira num ano, já está bom. Você nunca vai ouvir Ele falar isso. Se você está ouvindo a voz de Deus, você vai ouvir Ele dizendo, é isso, vamos lá. O que você experimentou é poderoso, mas eu tenho mais para você. Vamos a um lugar mais fundo. Avance. Ei, esse negócio de vir só num culto, não, isso não é suficiente. É sobre uma vida, é sobre um lugar secreto, é sobre me conhecer, é sobre experimentar mais. Você está com água pelo tornozelo e está achando que é maravilhoso. Nicodemos achou que poderia ir numa célula. Eu vou numa célula de noite, sem ninguém ver, sem abandonar o meu pecado, sem deixar as minhas outras alianças. Não, só de noite. Jesus recebe ele 1, 2, 3. Chega uma hora que ele diz, ei Nicodemos, está na hora de você resolver sua vida. Saia de cima do muro. E aí, você é cristão ou não? Você é crente? Você vem para a igreja, você é um cristão? Na segunda-feira, lá na escola, lá onde você trabalha? Não é. Como assim? Sai desse muro. Se você quer identificar a voz de Deus hoje, ouça esse som dizendo, vamos, eu tenho mais. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. E ela brilha mais e mais e mais. Porque eu tenho uma glória maior, de glória em glória. Nós somos transformados à imagem de Cristo. De dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Todos os dias. Ele está dizendo, eu tenho mais. Não se acomode a um som de Deus dizendo, vamos lá.
tem algo mais para você. Não é sobre vir num culto, não é sobre ir numa célula, não é sobre cumprir uma agenda, não, é sobre ter mais dele. Irmãos, eu tenho sido muito tentado, quero confessar aos irmãos, porque a minha agenda é sempre uma loucura, e dá a impressão que cumprir a agenda é cumprir a vontade de Deus, porque eu estou pregando lá, eu estou pregando ali, e eu venho aqui e prego para os irmãos, essa semana vai ser outra loucura, eu já sei, e a gente já vai de novo viajar, e aparentemente isso é cumprir a vontade de Deus, mas não é, porque dá para fazer tudo isso sem ser profundo nele, dá para fazer tudo isso igual eu fiz no ano passado, mas essa não é a vontade de Deus. Ele está dizendo: Cezinha, não é sobre fazer, é sobre fazer comigo. Não é sobre fazer para mim, é sobre fazer face a face comigo. E todo dia ir mais fundo, ir mais fundo. Irmãos, amanhã, depois de pregar essa mensagem, depois de ter viajado essa semana toda, depois de ter ministrado para muitos pastores lá em Londrina, depois de fazer isso, amanhã, sabe o que eu vou fazer? Eu vou de novo para a minha Bíblia. Eu vou de novo para esse lugar secreto. Eu vou de novo para esse ambiente, porque Ele tem mais para mim. Eu estou ouvindo uma voz me chamando. Vamos, eu tenho mais. Se você não está ouvindo essa voz, se o seu Deus está te dizendo: ah, você é maravilhoso, eu vou te dar aí um banco de horas, porque, puxa, você vai para o reencontro final de semana, tem gente que vai para o reencontro, aí tem um banco de horas, agora dá para você ficar umas 2 semanas sem orar, mas você é maravilhoso, fique tranquilo. Não, esse não é Deus. Em quarto lugar, se você quiser ouvir o som do céu, você também vai ouvir um som do céu falando sobre milagres. Ah, eu gosto muito dessa parte. Falando sobre milagres, talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre na sua vida. Se você parar para ouvir o som do céu, você nunca vai ouvir do céu algo assim, ó: não tem mais solução para você, não tem saída para a sua situação. Não, alguém pode ter falado isso para você, mas não Deus. Se você está ouvindo a voz de Deus, você pode ter ouvido a voz de Satanás dizendo: é melhor morrer do que continuar. É melhor divorciar do que tentar restaurar. Você pode ter ouvido a voz do Satanás, a voz da sua alma, dizendo: para essa situação é o fim, não há meios mais para isso ser mudado. Mas se você for ouvir a voz de Deus, Ele vai dizer: ei, nada é impossível a Deus. Há um som de milagre vindo do céu sobre as nossas vidas. Eu amo isso. Que gostoso, irmãos, é quando a gente vai orar, dizendo: Senhor, eu estou no meu limite. Eu não sei mais o que fazer com essa pessoa. Eu não sei mais o que fazer com essa situação. Eu não sei mais, eu preciso de um milagre. Quando eu recebi a notícia lá em Guarapuava, a minha oração foi assim: Senhor, eu vou continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, mas eu preciso de um milagre. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei, o pai do meu pai morreu dessa forma. O irmão do meu pai morreu dessa forma. Eu sei que há uma condição genética. Eu sei que há uma inclinação. Mas eu preciso de um milagre. Os meninos estavam lá, vieram me perguntar: o que você precisa? Eu falei: eu preciso de oração. Orem comigo. Eles oraram comigo. Há um som do céu sempre dizendo: tem milagre para você. Tem milagre para a sua casa. Tem milagre para a sua família. Não é Deus quem te mandou desistir. Não foi Ele quem disse: esse menino, seu filho, não vale nada. Não foi Ele quem falou: abandona, para, desiste. Você não foi chamado para ser líder de célula. Você não tem condições. Não foi Ele quem falou isso. Essa é uma voz da sua alma. A voz de Deus está dizendo: eu te chamei para um milagre. Eu vou restaurar a sua vida. Eu vou restaurar a sua casa. E você vai ser um milagre vivo, uma testemunha para todas as pessoas. Em último lugar, você também vai ouvir o Senhor falando sobre propósito. Se você está ouvindo a voz de Deus, de verdade, você está ouvindo o Senhor te chamando para um propósito. Irmãos, eu percebo que uma das maneiras mais claras de você identificar se alguém está ouvindo um Deus pet, um Deus que não é o verdadeiro, é que essa pessoa, ela consegue concentrar essa voz toda nela e ela não tem nada para compartilhar. É uma pessoa totalmente focada em si, egoísta e egocêntrica. Mas não é alguém disposto a compartilhar. É alguém que consegue andar pelas ruas da cidade, percebendo necessidades terríveis na nossa cidade. Pessoas precisando de Jesus. E ela não consegue mais compartilhar o nome de Jesus.
Irmãos, um grande, grande absurdo que nós vivemos como povo de Deus é o de estar em meio a pessoas que não conhecem Jesus e não pregar Jesus para ela. Esse é o maior pecado que a gente poderia cometer. O maior nível de egoísmo que a gente poderia viver. Eu não sei se foi Billy Graham que disse que evangelizar nada mais é do que um mendigo contando a outro mendigo onde foi que ele achou pão. É só isso. É só alguém dizendo, viu, eu estava morrendo de fome igual você, achei pão ali, vamos comer pão junto. É sobre compartilhar. Agora, sabe o que tem parecido, irmãos? Quero insistir com isso aqui e eu vou terminar assim. O que tem parecido é muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu quero vir na igreja, eu quero ser crente, eu quero dar o meu dízimo, eu quero servir em algum ministério, mas não me peça para cuidar de gente. Porque gente machuca a gente. Gente frustra a gente. Infelizmente, você não consegue ouvir isso da boca de Deus. Você pode ouvir isso de um pet, mas você não pode ouvir de Deus dizendo, está tudo bem. Fique na sua. Descansa. Ah, que pena, te machucaram. Oh, ai. Eu vou matar quem te machucou. Você não vai ouvir isso de Deus nunca. Nunca. Ele vai dizer, é assim. Crucificaram meu filho. É assim. Fizeram com quem não merecia, não vão fazer com você. A verdade é que lidar com gente vai custar para nós. Eu ouvi outro dia algo que mexeu comigo, viu? Eu ouvi um pastor dizendo assim, a nossa tendência será criar um ministério à prova de Judas. Então a gente vai querer criar um ministério à prova de pessoas que nos traiam. Eu não quero porque me traíram, me deixaram, eu investi nela, ela foi embora. Só que o ministério à prova de Judas é o ministério à prova de Pedro, de Mateus, de João. Então se você quiser se blindar, porque eu não quero mais me machucar, um dia eu tive a minha célula e foi tão difícil, porque me ofenderam, me machucaram. É verdade, vai acontecer. E se você me perguntar, a minha decisão, o meu petzinho, ele está dizendo, cuide da sua vida. Deixa as pessoas que outros vão cuidar. Mas o Deus verdadeiro está dizendo, Cezinha, apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Elas vão te ferir, elas vão te machucar. Mas sabe, irmãos, quando você tem a coragem de ter um ministério que encara Judas, porque eles vão aparecer. Nós já fomos Judas em alguns outros momentos, e eles vão aparecer, mas se você tiver coragem de encará-los, você também vai ter o privilégio de ver João nascer, Pedro nascer, de ver Mateus, de ver grandes avivalistas, grandes homens de Deus, saindo de dentro do seu ventre espiritual. O ministério não vale a pena, irmão, se você é um líder, e não sabe o que é rejeição, você não é um líder. Se você é um pastor e não sabe o que é ser frustrado, machucado, você não é um pastor. Ah, irmãos, quantas vezes eu vi pessoas que nós investimos e cuidando, indo, falando mal. A minha vontade, de verdade, eu já contei isso para algumas pessoas, eu já falei assim para a Suelen até, eu falei, as pessoas não têm problema com o Cezinho, elas têm um problema com a função que eu ocupo. Então se eu sair dessa função, vou cuidar da minha vida, vou seguir minha vida, vai ser tudo bem. Um dia, irmãos, eu já contei isso aqui, eu fiquei com inveja de uma pessoa que passou na rua, ela estava com um uniforme, e ela passou na rua, e eu tendo que lidar com tanta gente, e problema, e frustração, e gente indo embora. Ela passou com o uniforme, eu pensei, esse cara vai chegar agora em casa? Ele não tem preocupação nenhuma. Ele acabou o expediente dele, agora ele fica de boa. Eu fiquei com inveja dele. E Deus me falou, eu te chamei para algo maior. Eu estou te chamando para investir nos meus filhos, para cuidar deles. Se você quiser ouvir o som do céu, hoje aqui, você vai ouvir Deus te dizendo, eu te chamei para cuidar de gente. Compartilha aquilo que eu coloquei em você. Amém, irmãos? Nós podemos orar? Fique de pé, por favor. Você quer responder essa mensagem? Quer? Fala com você isso hoje aqui? Sim ou não? Vem aqui para frente se você quiser. Vem aqui para o altar. Nós vamos orar rapidinho. Pode vir.
Não vou insistir muito, porque se Deus falou com você, você ouviu, não tem dúvida. Vem bem pertinho aqui na frente para ter espaço para todo mundo. Hoje nós estamos com menos espaço aqui no altar. Sabe, irmãos, eu tenho percebido, e essa é uma palavra para nós aqui, tá bom? Você crê junto comigo que nós estamos no ano do avivamento? Amém? Sabe qual é o grande engano que a gente comete? O grande engano que a gente comete é que quando a gente fala de avivamento, de movimento profético, quando a gente fala sobre ser voz profética sobre a nação, não é maravilhoso isso? É o que nós queremos. Mas o problema é que quando a gente fala disso, o engano é que o foco parece estar na boca. Não parece? É a voz profética, é a palavra profética, é o dom, é a voz sobre a nação. Parece que o foco está na boca, mas isso não é verdade. Escute isso. Em Pentecostes, quando em Atos capítulo 2, tudo aquilo aconteceu, você conhece a história? Nós vemos lá em Pentecostes fogo, nós vemos lá em Pentecostes vento, lá em Pentecostes nós vemos dons maravilhosos. Não vemos uma grande colheita lá em Pentecostes, não é maravilhoso? Tudo isso é maravilhoso. Mas antes de tudo, a Bíblia diz, e então eles estavam reunidos, e ouviu-se um som. Tudo começa com o ouvido destapado. Tudo começa com o ouvido curado. E depois que o ouvido está curado, agora nós temos autoridade para ser boca profética. Mas a nossa boca, ela é irrelevante se os nossos ouvidos não são sensíveis.